muito grande. Eu não sei qual é o custo operacional mensal / anual do Cruzeiro, Everton. Mas eu já falei isso aqui e repito, eu acho que independente da situação financeira hoje ser muito delicada, e não dá para dizer, Everton, que de certa forma ela foi um pouco agravada na atual gestão, né? O Cruzeiro não se tornou um clube, até porque não tem, eu sei que não tem como, né? Mas não se tornou ali, não dá sinais de que se tornaria ou se tornará um clube superavitário num futuro aí de médio prazo por conta das práticas atuais da gestão. E aí eu falo especialmente sobre a gestão do departamento de futebol, né? Os inúmeros, eu não vou chamar de erros, mas as inúmeras tomadas de decisões feitas assim, talvez sem critério ou sem paciência de esperar um pouco o tempo ajudar na questão do processo, fez com que o Cruzeiro acumulasse aí dívidas recentes com personagens que pouco fizeram na história do clube, né? Porque tem dívida com o Ney Franco, tem dívida com o João Lucas, que chegou aí recentemente, tem dívida com o auxiliar do Felipe Conceição, enfim, jogadores que passaram pelo Cruzeiro durante esse período de Série B, eles também não receberam e estão entrando na justiça contra o clube. A culpa é de quem? Exclusivamente dessa vez, é da atual gestão. E por quê? Porque talvez tenha se precipitado no momento em que contratou, no momento em que decidiu que poderia liberar o atleta sem ter recursos para encerrar o contrato do jogador. Então a situação já era delicada e vem se tornando cada vez mais por decisões equivocadas da atual gestão. Não dá para tirá-la do contexto, Everton. É o que você falou na semana passada, né? Não dá para reclamar só do legado negativo deixado por outras administrações. Existe sim uma culpa atual da atual gestão. E aí eu vou voltar a falar, Everton. Será que mesmo com esse orçamento, se não tivesse feito ali um planejamento um pouco mais assertivo, mais criterioso, será que não teria subido realmente para a Série A? É claro que permanecer na Série A poderia ser mais difícil devido ao enforcamento aí, financeiro, né? Mas sabemos que na Série A as receitas aumentam. Sei que todos os clubes sofreram com a questão dos portões fechados e sem dinheiro de bilheteria, mas decisões muito equivocadas custaram ao Cruzeiro 2 anos na Série B e nunca figurando dentro do G4 da competição. O Cruzeiro não ficou apenas fora do G4 da Série B porque ele atravessa problemas de atraso de salário. Não, ele figura 2 anos fora aí dos 4 melhores porque as decisões do departamento de futebol são muito ruins, Todo técnico que chega, exceto os medalhões, que aí eles têm uma certa paciência, né? Tanto do torcedor como da administração, ou talvez do atual patrocinador, eles têm mais tempo. E também, assim, o Luxemburgo, eu acho que o trabalho dele é até melhor que o do Filipão. Mas eles têm uma cobrança menor, né? Chegam como assim, precisa salvar de um possível rebaixamento, mas aí estabiliza ali uma campanha e não vai muito além disso. Então, eu acho que a administração atual, ela tem uma parcela de culpa, sim, no atual momento do clube. E eu acredito que seria possível, mesmo com esse estrangulamento financeiro aí, já poderia estar na Série A, Everton. Se ficaria, eu não sei. Mas a gestão do futebol é muito ruim. Mas aí é a execução desse planejamento, né, Gomide? Assim, esse tem planejamento. Não, mas veja bem, no começo dessa temporada, a gente discutiu isso hoje de manhã. No começo dessa temporada, eu acho que aqui no programa, eu lembro da gente falar de bons nomes, de boas perspectivas. Olha só, por que Felipe interrompeu? Então, mas o Felipe Conceição, por isso que eu estou te falando que é o andamento, é a troca do pneu com o carro andando. Porque enquanto ele estava parado lá no começo da temporada, foi quando hoje eu estou um pouco. Você leu no livro de algum filósofo? Não, eu estou aqui meio perspicaz mesmo. Filósofo Vinícius Gris. Porque quando trouxe Felipe Conceição, nós elogiamos porque tinha critério de bons trabalhos na Série B.
Marcinho foi destaque no Sampaio Sim. Corrêa. Não, eu Matheus concordo Barbosa, contigo. A verdade é Cuiabá. que a gente enxergou o critério, mas ele não existiu. Mas aí no primeiro tropeço resolveu acabar com Exatamente. tudo. Não, mas no primeiro não, gente. A gente enxergou Não, no o critério. primeiro não, tropeço não, que você não, está não, falando não. é na Mas no aí- erro com o Felipe Conceição, você está falando. Não. Aí perdeu o Juazeirense, né? Caiu pro Juazeirense, já sei que tive que recomeçar tudo de novo, velho. Tem isso, mas tem a coisa Por quê? externa também, Gomide. Aí o quanto essa falta de salário atrapalhou, não só o tropeço, eu concordo com isso aí, mas é que esses fatores externos atrapalharam Eu sei que o atrapalha, andamento porque desse na planejamento. verdade, E o Cruzeiro divulgou o balanço do primeiro semestre do ano. Confere aí, mostra aí, Andrezão. Tivemos uma melhoria em relação ao mesmo período do ano anterior, nos resultados, né, ajustados, de mais de 40 milhões de reais, né, nesses 6 primeiros meses de 2021, em comparação com 2020. Tivemos um incremento importante de receitas no futebol, com a venda de atletas, com melhoria substancial também na comercialização de patrocínios, ao mesmo tempo que a gente teve uma redução significativa nos gastos com pessoas, tanto no futebol profissional quanto no administrativo, e também pudemos investir, né, praticamente um incremento de 3 milhões de reais nas despesas no futebol de base, sem dúvida um dos nossos principais ativos e que pode ser um dos caminhos para a gente retomar um equilíbrio financeiro que o clube tanto almeja. O resultado, né, ainda foi um déficit de 12 milhões de reais aproximadamente no resultado ajustado, mas bem melhor, né, do que o déficit de 53 milhões do mesmo período do ano anterior. Você não ficou animado depois da explanação? Ô, gente, estamos no caminho certo. Então, você sabe que eu sou um cara otimista por natureza. E aí? Mas Aí, não, Gris. calma, mas eu às vezes consigo absorver o pessimismo do Como é que chama Gris, aquela- o realismo do Gomide e a sua sensatez e insensatez também, que ela existe nós bastante. Eu sei. O problema é que, é claro que esses números têm que ser apresentados, óbvio que faz parte de um processo, massageia e às vezes até dá esperança ao torcedor. É trabalho, é normal, é fato e tem que ser feito. Só que a gente pega um período, Everton, por exemplo, de receitas. Ano passado, comparado ao primeiro semestre, o futebol ficou parado. Ano passado nós tivemos a pandemia, quantos meses parado? 4 meses? 4 meses. Por aí, 3, 4 meses. E isso não dá para se descartar, e isso foi geral. Então, se nós pegarmos o primeiro semestre desse ano, de 98, já que é a outra nossa casa, 98% dos clubes, o primeiro semestre desse ano tende a ser melhor, com mais Tem visibilidade. um outro ponto só para te ajudar, Sérgio, eu acho extremamente elogiável. Acho que é algo que a gente precisa elogiar e incentivar que aconteça Isso. a divulgação dos balanços. Mas ele vem com poucas notas explicativas, né? Ele não mostra muito bem o que está acontecendo. E tem algo que certamente é relevante também no primeiro semestre desse ano, que é as rendas do final da última temporada de TV. Porque a temporada acabou só em março, né? Isso foi bem impactante. Eu não sei até que ponto isso impactou também na Série B, mas para os times da Série A, por exemplo, isso foi brutal, porque o grosso da receita foi toda do ano passado paga em março, mas era receita relativa a 2020. E eu não sei se isso aconteceu na Série B também, mas pode ser uma causa de melhora aí em relação ao primeiro Porque semestre do quando ano você passado. ouve o Paulo Assis falar, a culpa não é do Paulo Assis, não. Não. Ele está lá para isso mesmo. Mas se você assiste a esse vídeo aí e assiste a uma live do presidente, você sai achando que realmente está tudo bem. Mas assim, eles estão lá na deles tentando. Cara, mas ver. o torcedor... Eu sei, eu concordo, mas eles você estão tá fazendo. concordando, mas você está em outro Eles caminho. estão fazendo o papel deles lá em tentar achar uma positividade em um mundo de lamas. O papel deles é esse agora. Cabe a nós aqui analisarmos essa superficialidade dos números. Como é que é a palavra? Superficialidade dos números. Eu acho que tem que entregar esse balanço, tem que ter mais e ser mais esclarecido. Nós temos que pesquisar e buscar maior conhecimento. Só que essa comparação, hoje, ao meu ver, ela vai ser positiva por diversos fatores. Futebol parado, isso que o Gris trouxe aqui agora. Que bom que seja positivo. Então me mostre o balanço do segundo semestre, da mesma forma, com esse positivismo, com uma superficialidade menor, e ano que vem, idem. Porque se não fizer, Everton, a gente vai criticar também. Então isso aqui a gente tem que dar mão palmatória. Se o clube não mostra, a gente critica. O torcedor cobra. Quando o clube mostra, ainda estamos engatinhando nesse processo, né, de abertura das contas, e ainda mais umas contas tão obscuras como as do Cruzeiro. Tem muita
Tem muita coisa nebulosa nessa administração e na política do Cruzeiro. Perdão, nessa administração não. Nas administrações do Cruzeiro. Em conselhos, em tudo isso. E virou o que virou. Então eu acho que tem que ser mais aberto, mas não é para se comemorar tanto não. Comemorar um ano podre. O ano de 2020 foi um ano podre para os clubes. Até porque o futebol, quando o reflexo não vai direto no futebol, esse tipo de situação aí agrada o torcedor. Sabe aquele negócio assim? Legal, fera. Mas é só isso? Então, eles fizeram isso, o torcedor absorve como um legal fera, mas eu quero mais.